enfim, já começa a ficar um pouco desconfiado, né? Porque o governo quer mudar um pouco a característica do Fundeb, permitindo um repasse de uma parte da renda que seria destinada a custear a educação pública para um braço, do Renda Brasil, que é esse programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família, justamente no ano de eleição. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Vocês devem ter visto nos últimos dias que as redes sociais foram inundadas por hashtags de aprova Fundeb e vota Fundeb. Mas o ponto é, você sabe o que é o Fundeb? Qual a discussão que está posta? Fundeb significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Desse nome já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia do que significa. É um fundo constituído para ajudar a custear a educação pública. O que talvez vocês não saibam é que é um fundo composto por impostos federais, estaduais e municipais que dão uma ajuda, um reforço de caixa para os estados e municípios custearem a educação básica e a educação fundamental. Esse fundo, que ajuda a pagar salário de professor, reforma nas escolas, foi constituído em 2007, mas ele era temporário, tem um prazo para durar e vence em dezembro de 2020, ou seja, no final desse ano. Mas aí talvez vocês me perguntem, Gabriela, esse dinheiro do Fundeb é importante para custear a educação pública? Então, de cada R$10 gastos em educação pública no Brasil, cerca de 6,5 vem do Fundeb. Hoje em dia, a maior parte dos recursos do Fundeb, 90%, vem de impostos estaduais e municipais. O governo federal responde por cerca de 10% daquilo que constitui o fundo. Como eu disse para vocês que o fundo foi constituído em 2007 e vence no final desse ano, vocês devem ter uma ideia do porquê que a gente está discutindo esse assunto agora. Mas não é só porque vence em dezembro de 2020, não. Na verdade, porque todo mundo já sabia, né? O fundo foi criado com uma data para acabar. Essa discussão sobre o Fundeb, sobre o novo Fundeb, como seria uma proposta de emenda à Constituição para garantir que o fundo continuasse vigorando e garantisse recursos para financiar a educação pública, já vinha sendo travada no Congresso Nacional há muitos anos. Esse projeto, que trata da renovação do Fundeb, já vem sendo discutido no Congresso há 5 anos. E os parlamentares se preocupam porque esse dinheiro é muito importante para a educação pública. O que dizem é que, caso não seja aprovada uma renovação do Fundeb, haveria um caos no financiamento da educação pública do Brasil, faltando dinheiro para pagar professor e, enfim, até transportar as crianças para a escola. Lembra que eu falei para vocês que a maioria do dinheiro do Fundeb vem de estados e municípios e que o governo federal responde só por 10% do valor do fundo? Pois é, a proposta que tramita na Câmara dos Deputados, relatada pela professora Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins, prevê um aumento escalonado no aporte feito pelo governo federal no Fundeb. O percentual começaria em 12,5% em 2021 e chegaria até 20% em 2026. Lembrando aqui para vocês que, como a gente está falando de proposta de emenda à Constituição, esse projeto deve ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos membros. Tá, mas ainda assim, será que esse projeto que já está sendo discutido há tanto tempo causaria tanto barulho assim nas redes sociais? O que a gente ainda não sabe é que, embora este fundo tenha sido criado já com um prazo de vigência que acaba em dezembro de 2020, ou seja, não é uma novidade, já faz tempo que a gente sabe que ele vai acabar em dezembro desse ano, e embora essa proposta de emenda à Constituição já esteja sendo discutida na Câmara há 5 anos, o governo resolveu mandar uma proposta alternativa no último sábado. Pois é, assim, intempestivamente. Pela proposta do governo, também haveria um aumento escalonado no percentual de contribuição feito pelo governo federal. Mas o ponto que chama a atenção é que uma parte desses recursos do Fundeb poderia ser transferida para o pagamento do Renda Brasil, que é o programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família.
E mais curiosamente, a proposta do governo não fala nada sobre o que vai acontecer com o financiamento da educação no ano que vem, porque ele prevê a renovação do Fundeb começando a vigorar só em 2022. Em 2022, que por acaso é o ano da eleição. Aí a gente, enfim, já começa a ficar um pouco desconfiado, né? Porque o governo quer mudar um pouco a característica do Fundeb, permitindo um repasse de uma parte da renda que seria destinada a custear a educação pública para um braço do Renda Brasil, que é esse programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família, justamente no ano de eleição. E acho que é muito importante aqui a gente dar uma lembradinha no fato de que o Bolsonaro, embora tenha criticado muito essa história da reeleição, falando que os políticos colocavam seus interesses particulares, o seu plano de poder antes, na frente dos interesses do Brasil, logo que ele ganha a eleição de 2018, ele já fala em concorrer à reeleição. Tem falado direto em concorrer à reeleição em 2022, aliás, já partindo do pressuposto de que ele não só vai concorrer, como ele vai ganhar, porque ele tem falado que ele só sai da presidência em 2026. Vamos lembrar também que o Bolsonaro, muito empolgado para essa tentativa de reeleição em 2022, tem enfrentado aí alguns abalos na sua popularidade. A gestão desastrosa da pandemia, a saída do Sérgio Moro do governo com as acusações de tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal, mais o inquérito das fake news, mais o caso do Queiroz tem incomodado muito o presidente da República. E não só tem diminuído o apoio do presidente, mas principalmente tem alterado um pouco a característica da sua base de apoio. Vou explicar um pouquinho mais. Pesquisas mais recentes do Datafolha têm mostrado que dentro daquela parcela dos 30%, eu já vou falar deles daqui a pouquinho, porque a gente tem algumas notícias recentes sobre esses 30%. Mas tá, dentro dessa parcela de apoiadores do presidente, essa gestão da pandemia e outros motivos que eu acabei de citar fizeram com que as classes média e alta tenham deixado de apoiar o presidente. Só que esse vácuo deixado por essas classes, média e alta, foi ocupado pela população mais pobre. Ainda não dá para dizer exatamente se isso decorreu do auxílio emergencial que foi dado para as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia, mas pode ser. E isso explicaria muito a vontade do Bolsonaro não só de substituir o nome do programa de transferência de renda de Bolsa Família para Renda Brasil, mas também tentar pegar uma parte do Fundeb para destinar para o programa Renda Brasil. E por quê? Porque, como vocês sabem, a gente tem uma regra que foi aprovada na gestão Temer, que é o teto de gastos. O teto de gastos deixa muito pouco espaço para o governo federal criar novos programas e políticas que chamem voto. Só que o Fundeb, ele não está sujeito ao teto de gastos, então isso é um jeito de dar um passa-moleque ali na regra para poder pegar um pedaço do Fundeb que deveria ser destinado à educação básica, jogar para um programa de transferência de renda e com isso ele conseguir fazer aquele populismo clássico e manter o apoio para concorrer à reeleição em 2022 com mais chances de ganhar. Sobre as pesquisas dos 30%, eu queria comentar com vocês aqui, fazendo um parênteses nesse vídeo, sobre uma reportagem recente da revista Piauí, que pegou várias pesquisas de popularidade do presidente feitas nos últimos tempos, juntou esses dados por duas metodologias diferentes e chegou nessas duas metodologias a um resultado muito parecido, que demonstra que a popularidade do presidente vem caindo e que, ao contrário do que a gente pensava, esses 30% não devem mais ser 30%, mas devem já ser uns 25%. Nessa reportagem, entretanto, quando fala dessa base de apoio mais sólida do presidente e caracteriza esses 30% como uma ilusão, demonstrando que a interpretação dos dados das pesquisas sugere que essa base de apoio vem diminuindo e hoje deve estar por volta aí de 25% da população, a reportagem fala que um ponto importante para se considerar que pode prejudicar a popularidade do presidente é o fato de que o auxílio emergencial é somente temporário. Aí, de novo, faz sentido que o governo Jair Bolsonaro tente dar um passa-moleque na regra do teto de gastos para poder pegar um pedaço da renda que deveria ser destinada à educação básica para jogar para um programa de transferência de renda.
Ah, Gabriela, mas não é possível. Você está querendo muito pegar no pé do governo, você só critica o governo. Será que não pode ter nenhuma razão naquilo que o Ministério da Economia está dizendo, por exemplo, sobre a ausência de indicação de fonte para os recursos que vão ser destinados para o Fundeb? Então, gente, eu vou começar respondendo essa pergunta falando que tem várias coisas que podem ser discutidas. Pode ser discutido essa ausência de indicação de fonte de receita, pode ser discutido se de fato a gente precisa ter um orçamento engessado, garantindo que uma porcentagem significativa do Fundeb vá para o pagamento de professores. Pode ter um monte de discussão, mas o ponto é, se isso está sendo discutido na Câmara há 5 anos, se já se sabe há muito tempo, que aliás, desde que ele foi criado, que o Fundeb vai acabar em dezembro de 2020, por que é que o governo só mandou uma proposta alternativa agora? Quer dizer, a nossa gestão do Ministério da Educação, desde que o governo Jair Bolsonaro começou, é só polêmica, é só escândalo, é só absurdo. Ninguém tá nem aí para a discussão do Fundeb. Aí, de repente, depois que o Congresso já discutiu, já conseguiu achar um espaço de consenso, que deputados ali de diferentes legendas foram contribuindo para a formulação de um texto, conseguisse agregar diferentes expectativas, o governo atravessa um texto intempestivo e dificulta a discussão? Por quê? Ao que parece, o governo que não se movimentou nos últimos meses para discutir uma proposta de renovação do Fundeb, atravessa essa proposta intempestiva agora, falando desse repasse para o Novo Renda Brasil, falando da possibilidade de pagamento de aposentados com o dinheiro do Fundeb, enfim, trazendo diversas questões consideradas polêmicas que vão ter que ser discutidas no Congresso Nacional, e faz isso de maneira intempestiva porque sabe que o fundo vai acabar no final do ano e que, portanto, o parlamento tem um tempo muito escasso para discutir essas questões. Então, o governo usa essa escassez de tempo para pressionar o parlamento para aprovar um modelo do Fundeb que seja interessante aos olhos do governo. Aí talvez vocês me digam, Gabriela, mas isso é estratégia. Tudo bem, gente, mas é uma estratégia que tem reflexo na educação das nossas crianças e adolescentes. Na minha percepção, a educação é um dos assuntos mais importantes do nosso país, se não o mais importante. E a gente tem que tratar o assunto com a responsabilidade que ele merece. E claro que nesse ponto é muito importante dizer que, embora a educação seja um discurso muito bonito, no geral, um projeto educacional não é algo interessante para quem está interessado num projeto de poder, porque a educação não vai gerar resultados dentro dos 4 anos em que um político vai ser avaliado para reeleição. A educação das nossas crianças e adolescentes é um projeto de longo prazo, mas é com certeza um projeto muito importante, porque sem educação a gente nunca vai conseguir ter um país menos desigual, com instituições políticas que funcionam, com políticos que de fato representem o povo brasileiro, no qual as pessoas conheçam as instituições e saibam se comportar para melhorar as condições em que elas mesmas vivem. E aí, claro que a fuga é sempre dizer que o parlamento não indica qual é a fonte dos recursos que seriam utilizados para financiar a educação. Mas aí eu acho que, em vez de a gente fazer uma proposta alternativa de modelo de Fundeb de forma intempestiva, mostrando um descaso com a questão da educação no Brasil, o mais interessante seria todo mundo discutir de forma muito aberta alternativas para a gente conseguir arrecadar dinheiro para custear algo tão importante como a educação. E aqui vale a pena a gente falar, por exemplo, de discutirmos as renúncias tributárias, de discutirmos planos de reestruturação de carreira dos militares, de discutirmos inclusive taxação de grandes fortunas. Aqui eu deixo um exemplo dos milionários pela humanidade, esse movimento que tem surgido, vindo aí de alguns milionários e bilionários ao redor do mundo, a maioria deles dos Estados Unidos, pedindo para que os governos taxem de forma mais substancial quem tem mais dinheiro, para que o Estado possa se reerguer dessa crise econômica que vai ser causada pela situação gerada pela pandemia. Nesse chamado aos governos, os signatários desse movimento, dessa manifestação pública, pedem aos governos que assumam a responsabilidade, aumentando os impostos para quem tem mais de forma imediata, substancial
e permanente. E aí fica aqui um chamado, então será que a gente vai discutir a forma de financiar a educação pública ou será que a gente vai lembrar da educação só quando for para criticar o povo brasileiro e demonizar a política dizendo que o nosso Congresso Nacional na verdade não representa os interesses do povo porque a população não sabe votar, porque as pessoas não conhecem os seus direitos, porque a população não sabe como discutir os assuntos relevantes do cenário político brasileiro. Agora, no momento em que a gente está discutindo a renovação do fundo que financia, que ajuda os estados e municípios a custearem a educação pública, é o momento da gente cobrar dos nossos representantes responsabilidade, porque o assunto é muito sério. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido a relevância desse assunto. Espero que vocês se informem mais. Infelizmente, num vídeo curtinho, não dá para a gente discutir todos os aspectos relevantes dos assuntos, mas acho importante dar um panorama geral para que vocês se interem do assunto que está sendo discutido e possam se aprimorar para entrar aí no debate público, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos.